Geneticamente, nosso corpo foi selecionado a ingerir poucas calorias e gastar muito, tendo um mecanismo de reserva energética na forma de gordura. Porém, devido à mudança de hábitos alimentares, proporcionada pela enorme quantidade de alimentos disponíveis nas prateleiras dos supermercados, muitas pessoas passaram a ingerir muito mais do que gastam, fazendo com que os casos de obesidade aumentassem. Frente a isso, é necessário estabelecer os princípios da saúde alimentar, que irão contemplar quais são os hábitos alimentares mais favoráveis ao organismo e quais o prejudicam. Mastigar devagar. Para entender isso, vou utilizar os conceitos de fome, apetite e saciedade. A fome é a necessidade visceral de introduzir alimentos no estômago através da comida. Necessidade do corpo que, pela falta de alimentos, desencadeia a sensação de estômago vazio. Já o apetite é o desejo de comer determinados alimentos por necessidades ou pelo prazer de comê-los. Desse modo, quando o ser humano passa a se alimentar principalmente pelo apetite, aumenta a chance dele adquirir mais peso, já que não se alimenta levando em conta os nutrientes do alimento. Come aquilo que tem melhor sabor em maiores quantidades para satisfazer seu desejo. E por fim, a saciedade ocorre quando todas as células do organismo recebem quantidade suficiente de nutrientes para se sustentarem, causando a sensação de estômago cheio. A saciedade e fome são controladas pelo hipotálamo, que se localiza no encéfalo. Cada uma é controlada por uma parte específica do hipotálamo. Desse modo, se houver uma lesão na área da fome, o indivíduo passa a não se alimentar, levando à morte. E se houver uma lesão na da saciedade, o indivíduo passa a ingerir alimentos em excesso, já que deixa de saber quando está satisfeito, levando à obesidade. Para regular a saciedade e fome, vários fatores resultarão na interrupção ou aumento da ingestão de alimentos. Para isso, duas vias de controle agirão, uma a curto prazo e outra a longo prazo. A via a curto prazo acontecerá assim que os alimentos chegarem ao estômago e este for distendido. Além disso, terá mastigação e deglutição, que juntos estimularão o centro da saciedade, que irá inibir o centro da fome e diminuir a ingestão de alimentos. Isso explica por que devemos comer devagar. O aumento do calor corporal também é um sinal de saciedade, já que ele é produzido pelos processos digestivos. Esse processo é caracterizado por feedback negativo, já que houve um estímulo inicial que estimulou outros fatores até levar à inibição deste estímulo inicial. A via a longo prazo ocorrerá por dois meios. O primeiro, quando a ingestão de alimentos, estímulo inicial, elevar a taxa de glicose plasmática. Isso fará com que o hipotálamo perceba, através de receptores de glicose, que as células do organismo estão bem supridas de glicose. Assim, estimulará o centro da saciedade, que inibirá o centro da fome e a ingestão de alimentos. O segundo meio é a ingestão de alimentos quando vira depósito de gordura, fazendo com que a síntese de leptina aumente. A leptina é uma proteína anti-obesidade produzida pelo tecido gorduroso, que é capaz de reduzir o apetite e aumentar o metabolismo basal, o qual é a quantidade de energia que o organismo precisa para realizar as atividades diárias, levando ao emagrecimento. Isso ocorre pois os receptores de leptina do hipotálamo diminuem a produção de um neuropeptídeo Y, hormônio desestimulador do apetite. Ficar em jejum diminui os níveis de leptina no sangue, e a alimentação excessiva aumenta sua concentração no sangue, sendo que altos níveis de leptina reduzem a ingestão alimentar. Mas em indivíduos obesos, os valores de leptina são altos, porque este adquiriu resistência a ela. Além disso, a leptina também aumenta a atividade nervosa simpática, que aumenta o metabolismo e consumo de energia e diminuem, por fim, a liberação de insulina pelo pâncreas, diminuindo o armazenamento de energia. Alimentar-se em pequenos intervalos. Isso se justifica pelo controle da glicemia, que ocorre pela ação do sistema endócrino, ou seja, pelos hormônios, sendo eles a insulina e o glucagon. São eles que garantem um nível adequado de glicose no sangue, fazendo com que não haja grandes elevações logo após a refeição, o que inibiria a absorção de glicose pelas células e que não haja reduções significativas da glicose no sangue, o que não seria suficiente para suprir as células. O glucagon é produzido pela célula alfa e a insulina pela célula beta, ambas localizadas no pâncreas. O primeiro é responsável por aumentar a glicemia, por exemplo, em intervalos entre refeições.
Para isso, a célula alfa libera glucagon e inibe a produção de insulina pela célula beta. O glucagon vai se conectar às células do fígado, fazendo com que ocorra a quebra de glicogênio em glicose. Desse modo, o nível de glicemia sobe. Esse glicogênio foi fornecido pela massa magra, ou seja, os músculos, o que faz com que o metabolismo basal diminua. O metabolismo basal diminui pois os músculos exigem mais energia para sua existência e funcionamento. Então, isso desmitifica que não comer emagrece, pois ao aumentar o tempo de jejum, mais glucagon será liberado, quebrando o glicogênio em glicose a partir da massa magra, o que fará o metabolismo basal diminuir, já que não é mais necessário consumir tanta energia, devido à perda de músculos, o que acarreta na diminuição de calorias que devem ser ingeridas para que não ocorra o acúmulo de gordura. A quantidade de alimentos que cada um deve comer varia. Cada pessoa tem um valor total de calorias que devem ser ingeridas no dia para que não ocorra o acúmulo de gordura. Esse valor depende do sexo, da idade, da composição corporal, gordura e músculo no corpo e nível de atividade física. Para calcular tal valor, é preciso consultar uma tabela que indica os números para cada um, sendo que o cálculo consiste em um primeiro do metabolismo basal e em um segundo do nível de atividade física realizada por semana. Como exemplo, vou calcular a quantidade de calorias que um menino de 18 anos e 70 quilos com atividade física leve deve ingerir. Em contraposição, vou calcular a quantidade de calorias que uma menina com 18 anos e 70 quilos com atividade física leve deve ingerir. Pirâmide alimentar, quantidades adequadas de cada nutriente. A ideia da pirâmide alimentar é mostrar quais alimentos devem ser ingeridos mais frequentemente e quais devem ser ingeridos em menor quantidade, além de mostrar a variedade de alimentos que devem ser ingeridos. Na base da pirâmide estão os glicídios ou carboidratos. As funções dos glicídios são fornecer energia para os seres vivos, modelar as células do corpo e constituir a estrutura dos ácidos nucleicos. No degrau de cima dos glicídios há as fibras, as quais ajudam na prevenção de distúrbios do intestino, diabetes e doenças cardiovasculares, pois aumentam o volume fecal através da aceleração da digestão e pela fermentação intestinal, com produtos que inibem a síntese de colesterol pelo fígado. O ser humano não possui enzimas que digerem as fibras. Ao invés disso, elas fermentam no intestino grosso, gerando ácidos graxos de cadeia curta e gases. Depois tem as proteínas, moléculas grandes formadas por vários aminoácidos que são moléculas menores. As proteínas são diferenciadas pela quantidade de aminoácidos, pelos tipos de aminoácidos presentes e pela ordem em questão. As proteínas possuem diversas funções, como enzimas que são catalisadores biológicos, ou seja, aceleram uma reação química sem se desgastar. Também podem ser anticorpos, estruturas do organismo, hormônios e transportar substâncias como faz a hemoglobina. E no topo da pirâmide estão os lipídios, os alimentos que devem ser ingeridos em menor quantidade por dia. Os lipídios têm a função de reserva energética, combustível celular e constituição das membranas celulares. Por isso, também são importantes de serem consumidos, apesar de menos vezes. Então, o prato saudável ele já está bastante difundido aqui no nosso país. A gente coloca esse prato aí distribuído da seguinte forma: 50% do prato composto por vegetais. Os outros 50% a gente divide em 25% composto por carboidrato e os outros 25% com fontes de proteína. Alimentos Diet Light. Por que utilizá-los não significa que são mais saudáveis? Os alimentos diet são aqueles que apresentam zero adição de açúcar ou sódio, que são feitos para pessoas diabéticas ou hipertensas, ou seja, para um tipo de dieta específica, o que não caracteriza esses alimentos como os mais adequados para todos. Uma vez que, por não conter açúcar ou sódio, o produto deve ter um ingrediente que o substitua, sendo este muitas vezes a gordura. Os alimentos light possuem 25% menos de algum componente calórico, como gordura, sal e açúcar.
Desse modo, como os diet, ao retirar um ingrediente, deve-se acrescentar outro. Então, por exemplo, substituindo a gordura de um requeijão light, adiciona-se sódio, o que torna o produto não indicado para hipertensos.